Seja bem-vindo à terceira aula em que eu estou falando sobre a PNL, ou a Programação Neurolinguística. Então você que até aqui assistiu às aulas anteriores, a aula 1, a aula 2, é importante os seus comentários, as suas perguntas, a sua interação. Compartilha também esse vídeo que você está assistindo, mostra para as pessoas, para que elas entendam uma maneira diferente de realmente impactar a mente delas. Então eu estou explicando para você a importância de entender quem nós somos, a importância de você avaliar as suas atitudes, avaliar as suas emoções. Tem uma pesquisa no RH, uma grande revista de publicação do ramo dos recursos humanos e RH, ela fez uma pesquisa e a pesquisa que ela fez foi o seguinte: ela entrou nos RHs e perguntou o seguinte: olha só, você quando demite as pessoas, a maioria das demissões que vocês têm aqui na sua empresa, por que você demite as pessoas? E aí eles revelaram o seguinte, que 86% das demissões, de 100% delas, é em função de questões emocionais. Ou seja, a pergunta era através das questões técnicas e conceituais. O que é conceitual? Relacionamento, a maneira que você conversa com as pessoas, a maneira como você interage com as pessoas. E a técnica é relacionada à formação. Então, o pessoal do RH falou, olha, 86% das demissões é por causa da maneira como a pessoa se relaciona com os colegas, a maneira como ela lida com o seu comportamento. E 14% sim, é de demissões técnicas, ou seja, a pessoa ela não buscou uma formação, um curso, ela não buscou uma complementação no conhecimento dela, e por isso a gente teve que demiti-la. E aí quando a revista perguntou para as pessoas que foram demitidas, mais de 90% das pessoas que foram demitidas acreditavam que foram demitidas por questões técnicas, ou seja, é porque eu não fiz um curso, é porque eu não aprimorei, eu não fiz um curso de inglês ou de espanhol. Então, o que eu quero dizer para você? É que na maioria das vezes o problema das pessoas não está num título ou em um diploma, está em seus comportamentos. E é por isso que na aula 13 eu vou falar um pouco para você sobre a estrutura profunda. O que é a estrutura profunda? A estrutura profunda é a nossa mente inconsciente. E a gente pensa que a gente não tem isso. Eu quero informar para você primeiro que eu e você, funcionamos 100% da nossa capacidade cerebral. Seu cérebro, se você fizer uma ressonância magnética, você vai ver que o seu cérebro funciona 100%. Ele está o tempo todo operando, mesmo quando você deita e dorme. Ali existe um monte de conexão que está acontecendo, as sinapses. Então isso está acontecendo na sua mente. O que muitas vezes a gente não usa é o nosso potencial. Então a gente vê pessoas usando pouco do verdadeiro potencial que elas têm. Algumas pessoas usam 5% do seu potencial, 3% do seu potencial. Existem alguns estudos na área do comportamento humano que comprovam que a gente usa muito pouco do nosso potencial. Uma das premissas ou pilares da PNL é exatamente sobre que eu e você temos tudo o que precisamos para gerar os resultados que queremos. E se você não tem, você pode criar. Então esse é um grande pilar da PNL. Na aula 4 eu vou falar um pouco sobre as pressuposições e os pilares da programação neurolinguística. Agora eu quero focar um pouco com você sobre a nossa estrutura profunda, a nossa mente inconsciente. Porque uma coisa eu quero que você saiba é que tudo que você um dia viu, ouviu e sentiu está registrado na sua mente inconsciente. Você aprende por repetição, mas você aprende também quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa. O grande problema é que às vezes a gente aprende por repetição algumas coisas que nos limitam. Muitas pessoas aprendem por repetição algumas informações,
algumas mensagens, alguns exemplos, e isso, porque você está vendo todos os dias, isso vai se tornar em você a sua realidade, a sua verdade. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, querendo modificar determinados comportamentos. Exemplos básicos, por exemplo, às vezes a esposa ou o pai vira para o filho ou para o marido e fala assim: olha só, não se esqueça de fazer isso. Aparentemente parece que não teve nenhum dano, não aconteceu absolutamente nada. Mas perceba, uma coisa importante a gente entender que tudo o que você fala, a nossa mente ela processa informações através de imagem e não de palavras. Quando eu falo para você, imagina uma cadeira, você não vai imaginar a palavra cadeira. Isso não aparece na sua mente, o que aparece é a imagem da cadeira. Agora, a única imagem que a gente não tem é do não. Então, quando eu viro para uma pessoa e falo assim, não se esqueça, na verdade, eu estou dando um outro comando para a mente inconsciente dessa pessoa: esqueça. Então a gente não tem consciência de algumas coisas que a gente fala para nós no nosso dia a dia. E isso gera um impacto extremamente negativo. Aí, se eu disse para a pessoa, não se esqueça, o que ficou forte na cabeça da pessoa? Esquecer. Então ela cria o quê? A imagem dela esquecendo de fazer alguma coisa. E aí no outro dia eu viro para a pessoa e falo assim, mas eu falei para você não esquecer e você esqueceu. Exatamente porque eu falei para que ela para que ela esquecesse. Às vezes algumas pessoas elas querem emagrecer, por exemplo. Aí elas viram e falam assim, eu não quero ficar gordo ou gorda, eu não quero engordar. Mas qual é a mensagem que ela passou para a mente dela? De engordar. Não é melhor então você começar a falar as coisas que você quer? Por exemplo, se eu quero que a pessoa se lembre, então é mais fácil eu falar para ela, lembre-se de fazer isso. O que você quer? É engordar ou emagrecer? Eu quero emagrecer. Às vezes você está dirigindo no trânsito e você sabe que vai acontecer alguma coisa daqui a pouco. Aí você começa já a falar, eu não vou irritar, não vou irritar. E você daqui a pouco está irritado, porque você já disse para você, a sua mente registrou e trouxe lá da sua estrutura profunda o quê? A sua imagem de você irritando. Então, eu vou ficar calmo. Quando você fala isso, da sua estrutura profunda vem a imagem de você calmo. Então começa a avaliar de que maneira que você processa as informações dentro de você. A nossa mente inconsciente ela é extremamente poderosa. Dentro dela você tem todos os recursos que você precisa. Talvez, se você ainda não está gerando todos os resultados que você quer, comece a considerar a importância de você então trabalhar a sua mente inconsciente de uma outra maneira. Mude a estratégia. Algumas vezes eu já escutei a seguinte frase: se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, terá os mesmos resultados. O grande problema é que na maioria das vezes a gente tem o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de resgatar informações da nossa estrutura profunda. A nossa mente inconsciente, ela não tem o poder de fazer você fazer as coisas que você faz. Você faz as coisas que você faz através da sua mente consciente. A sua mente consciente é ela que faz você fazer as coisas que você faz. Da sua mente inconsciente, você traz aquilo que nesse momento é importante para você. O grande problema é que muitas vezes você traz coisas que não são tão importantes, mas você pensa que são. Por exemplo, se você está se sentindo muito irritado, se você está se sentindo com uma carga de energia muito baixa, depressivo, se você tem pensamentos limitantes, é porque você aprendeu a resgatar da sua estrutura profunda, da sua mente inconsciente, essas informações. E isso vai impactar você, pelo tempo que você permitir que isso impacte.
Então talvez agora e a partir de agora você decida conversar com a sua mente inconsciente de uma maneira diferente. Talvez a partir de agora você decida se comunicar com a sua estrutura profunda de uma maneira diferente. Talvez a partir de agora você entenda a importância de você avaliar as informações que você aceita como verdade para você. Talvez a partir de agora você entendendo mais que na sua estrutura profunda, ou seja, na sua mente inconsciente, você pode criar ou você pode trazer recursos extremamente poderosos. Talvez a partir de agora, então, você queira interagir com a sua mente inconsciente de uma maneira diferente. De você então empoderar a sua mente inconsciente, de ao acordar você avaliar como você traz as informações, de você avaliar quando você está relacionando com as pessoas, a maneira que você fala. Eu trabalhei muitos anos com equipes de vendas, muitos anos trabalhei, e uma das minhas grandes atuações enquanto líder era modificar o modo como esses vendedores pensavam sobre os clientes, sobre a vida, sobre o dinheiro. Então, quando eu trabalhei dessa maneira, eu vi o quanto os meus vendedores tiveram grandes resultados. Então, nós temos a nossa mentalidade, que também é conhecida como mindset. O que é mindset? Vou escrever aqui para você. Mindset. Mindset é a nossa mente, a nossa mentalidade. No vídeo anterior, eu estava falando para você sobre crenças. Aqui eu quero acrescentar algo extremamente importante sobre as nossas crenças. Eu vejo algumas pessoas falando sobre crenças de uma maneira muito simples, pensando que é simples falar sobre crença, e não é tão simples como pensamos. É importante considerarmos que nós temos crenças periféricas e nós temos crenças centrais. O que é isso, Saturnino? É que nós temos algumas crenças que protegem outras crenças nossas. Como assim? É que ao longo da vida a gente vai adquirindo muitas experiências, a gente vai aprendendo muitas coisas. E aí muitas pessoas, o que elas fazem? Elas sabem que elas poderiam ser felizes, mas como elas tiveram muitas decepções ao longo da vida, o que elas fazem? Elas não querem mais sofrer. Elas não querem mais passar por decepção. E aí por isso o que elas fazem? Ah não, eu não vou mais fazer isso. Exemplo é no relacionamento amoroso. Às vezes algumas pessoas se decepcionam 1, 2, 3, 4 vezes. E aí elas, na maioria das vezes, atribuem a culpa ao outro. Ah, foi fulano que fez isso comigo, foi ela que me enganou, ou ele que mentiu para mim, ela me traiu, ou ele me traiu. Não, isso não tem nada a ver com outros, tem a ver com você. Foi a maneira como você estava pensando e isso fez com que essas pessoas se aproximassem de você. Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu poderia ter escolhido qualquer pessoa para me relacionar, mas eu escolhi essa pessoa. E por que eu escolhi essa pessoa? Normalmente a gente atrai ou a gente traz para a nossa vida aquilo que é bom para nós. Exemplo, se você gosta de comer pizza todos os dias, você vai comer pizza. Se você gosta de tomar sorvete, você toma sorvete. Algumas pessoas não gostam de pizza. Algumas pessoas não gostam de determinadas frutas. Elas gostam de amora ou de abacaxi, ou outras não gostam de amora ou não gostam de abacaxi. Então, estou dando esse exemplo para você, exatamente para mostrar para você que o tempo todo quem faz as escolhas é você. E as suas escolhas, elas estão baseadas no seu mindset, na sua mentalidade. É a maneira como você percebe as coisas. E esse mindset, ele está aqui, na sua estrutura profunda. Então, quando você entende o seu modelo de pensamento, como você entende a sua estrutura de pensamento, quando você entende a maneira como você construiu essa estrutura de pensamento, quando você entende e tem consciência no seu dia a dia, a maneira como você pensa, a maneira como você aceita as informações, isso vai gerar um impacto totalmente diferente na sua vida. Então o convite que eu faço para você é você começar a avaliar a sua estrutura profunda, ou seu mindset, para você perceber a partir de agora como você pode modificar a sua vida.
Eu quero dizer para você que ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ser infeliz. Se a gente é infeliz, se tem alguma coisa acontecendo que deprime você, que mexe com a sua essência, é porque infelizmente você aprendeu de uma maneira errada sobre a vida e você aceita isso como verdade para você. Então hoje você tem a oportunidade de começar a pensar e questionar o seu mindset. Peraí, eu não nasci para sofrer, eu mereço ser feliz. Eu não vou deixar de viver porque eu aceitei determinadas pessoas na minha vida. A partir de agora eu decido modificar a minha estrutura profunda, o meu mindset, porque eu quero ser feliz. Eu quero gerar resultados, eu tenho sonhos e eu quero conquistar os meus sonhos. Então por isso, e a partir de agora, eu vou fazer as coisas que eu quero. Naturalmente, seria muito bom se essa teoria toda fosse tão fácil assim. E a gente sabe que não é. Às vezes a gente precisa de uma maneira diferente de conversar com a nossa mente. Às vezes a gente precisa de uma ferramenta. Às vezes a gente precisa de uma abordagem. E a PNL, ela vai ajudar você a encontrar a melhor maneira para você então conversar com a sua mente inconsciente. Exatamente porque muitas vezes ela acaba aceitando algumas informações a partir das experiências que você teve e muitas vezes essas experiências não são tão agradáveis assim, ok? Então, compartilha aí, comenta sobre essa aula, sobre o que você entendeu sobre estrutura profunda, o mindset, que é a sua mente inconsciente, ok? Comente, isso é muito importante, compartilha, mostra para as pessoas o quanto essa aula está sendo muito produtiva para você. E aí na sequência a gente tem já a próxima aula que eu vou continuar falando sobre a PNL para que você entenda e como você pode usar a PNL para gerar resultados extraordinários aí para você, ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula.